Eu lembro do barulho que a porta fez quando eu tranquei pela última vez. Não era uma porta qualquer. Era a porta da clínica que eu construí com as minhas próprias mãos, no sentido mais literal que essa expressão permite. Uma clínica odontológica no centro de Belo Horizonte, com 6 consultórios, uma recepção que eu desenhei nos mínimos detalhes e uma placa na entrada com o meu nome. Meu nome. Não o dele, não o da família dele, o meu. Minha sogra tinha passado 2 anos tentando mudar isso. Meu marido tinha passado 2 anos fingindo que não sabia. E quando eu descobri o que eles estavam fazendo pelas minhas costas, o que eu fiz com aquela clínica que valia mais de 3 milhões, isso eu vou te contar agora. Meu nome é Fernanda. Tenho 40 anos e sou dentista. Me formei pela UFMG aos 24, fiz especialização em implantodontia aos 27 e abri minha primeira sala alugada com um equipamento usado e uma cadeira que eu comprei parcelada em 18 vezes. Cresci no bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte, filha de pai viúvo. Minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos, complicação de uma cirurgia simples que não deveria ter dado errado, mas deu. Meu pai era eletricista. Trabalhava das 6 da manhã às 8 da noite, chegava em casa com as mãos marcadas de fio e de esforço, e ainda sentava comigo para conferir a lição de casa. Ele nunca reclamou, pelo menos não na minha frente, mas eu notava o cansaço, notava o peso. Uma coisa que meu pai repetia sempre, principalmente quando eu ficava frustrada com alguma coisa da escola ou da vida, era: Fernanda, ninguém tira de você o que você aprendeu e o que você construiu. Podem tirar o resto, isso não. Eu guardei essa frase como quem guarda uma chave sem saber ainda qual porta ela abre. Levei anos para entender, mas quando precisei, a chave estava lá. Quando abri aquela primeira sala alugada, eu atendia de segunda a sábado. Acordava às 5h30, organizava o consultório antes da primeira paciente às 7, almoçava um marmitex entre um atendimento e outro, e muitas vezes saía depois das 8 da noite. Fiz isso por 4 anos. Juntei cada centavo que sobrou, investi em equipamento melhor, contratei uma auxiliar, depois 2. Aos 32 anos comprei o ponto comercial onde a clínica funciona até hoje. Paguei à vista, com dinheiro que eu mesma acumulei. O cartório ficava numa rua barulhenta no centro, e eu lembro de assinar a escritura com uma caneta que o tabelião me emprestou. Uma caneta simples, dessas de plástico azul. Mas eu segurei aquela caneta como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Porque naquele momento era, quando saí do cartório. Fiquei parada na calçada por uns 2 minutos, segurando a pasta com os documentos contra o peito. Um cara que vendia água mineral no semáforo me olhou e deve ter achado que eu estava perdida. Eu não estava. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente onde eu estava. Conheci o Gustavo num congresso de odontologia em São Paulo. Ele não era dentista, era representante comercial de uma empresa de insumos odontológicos. Tinha um sorriso fácil, uma conversa envolvente e aquele jeito de homem que presta atenção no que você diz como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Namoramos 2 anos antes de casar. Ele era de Contagem, família de classe média, mãe dona de casa, pai dono de uma loja de materiais de construção que tinha falido anos atrás. Ele me pareceu trabalhador, estável, presente. Alguém que entendia o valor do esforço porque tinha crescido vendo o pai lutar. Me enganei. Não completamente, mas nas partes que importavam. A mãe dele, Dona Mércia, era uma mulher de aparência mansa. Falava baixo, sorria com facilidade. Sempre trazia alguma coisa quando visitava. Um bolo de fubá, um pote de goiabada, um ramalhete de flores do jardim. Parecia a sogra que qualquer pessoa gostaria de ter, e foi essa aparência que me fez demorar para entender o que ela realmente era. Dona Mércia tinha um jeito de fazer perguntas que não pareciam perguntas. Pareciam interesse genuíno. Na primeira vez que fui à casa dela, antes mesmo do casamento, ela me perguntou sobre a clínica com um brilho nos olhos que eu interpretei como admiração. Quantas cadeiras você tem, Fernanda? O ponto é seu ou alugado? Comprou financiado? Eu respondi tudo abertamente, porque não tinha razão para esconder, e porque achei que ela estava genuinamente curiosa sobre a vida da mulher que o filho tinha escolhido. O que eu não percebi é que ela não estava sendo curiosa, estava fazendo inventário.
Existe um tipo de pessoa que não demonstra cobiça de forma óbvia. Não pede, não exige, não confronta. O que essa pessoa faz é se posicionar, devagar, com paciência, ocupando centímetro por centímetro, até que quando você percebe, ela está instalada no centro da sua vida e age como se sempre tivesse estado ali. Dona Mércia era esse tipo. A irmã do Gustavo, Patrícia, era o oposto, direta e sem disfarce. Patrícia era 5 anos mais nova que ele, tinha um curso técnico em administração que nunca usou, e uma sequência de empregos que nunca duravam mais de 6 meses. Vivia reclamando que o mercado era injusto, que ninguém dava oportunidade, que ela merecia mais. Quando soube que eu era dona de uma clínica, olhou para mim com uma expressão que misturava inveja e cálculo. Na mesma noite, comentou durante o jantar: deve ser bom ter uma cunhada dentista. Pelo menos a família toda trata os dentes de graça, né? Riu como se fosse piada. Ninguém na mesa riu junto, mas ninguém corrigiu. Nos primeiros meses de casamento, as coisas pareciam funcionar. Gustavo continuava trabalhando como representante, viajava durante a semana, voltava no fim de semana. Eu tocava a clínica com a mesma dedicação de sempre. Dividíamos as despesas da casa de forma razoável, cada um pagava metade. Parecia justo. O problema é que a versão justa durou pouco. A empresa do Gustavo passou por uma reestruturação e ele perdeu a rota que cobria Minas. Ficou com uma região menor, comissão reduzida, viagens menos frequentes. O estresse começou a aparecer. Ficava mais calado, mais impaciente. Eu sugeri que ele procurasse outra empresa, talvez uma área diferente. Ele reagiu como se eu estivesse questionando a competência dele. Eu sei o que estou fazendo, Fernanda. Não preciso que você administre a minha carreira. Eu recuei, porque achei que era o momento dele e que eu deveria respeitar. Mas o recuo foi o primeiro passo de algo que eu demoraria para reconhecer. A primeira concessão foi com as despesas da casa. Gustavo pediu para dividirmos de forma proporcional, já que ele estava ganhando menos. Fazia sentido. Eu passei a pagar 70%, depois 80%. Depois, sem que ninguém oficializasse nada, eu estava pagando tudo. O pedido nunca veio de uma vez. Era sempre esse mês está apertado que virava o mês seguinte, que virava o mês depois. E quando eu olhei o extrato no final do 3º mês, percebi que ele não tinha depositado nada na conta conjunta. Não mencionei. Deveria ter mencionado. A segunda concessão envolveu a clínica. Gustavo sugeriu que a Patrícia poderia trabalhar na recepção. Ela está precisando, Fernanda. É temporário, só até ela achar algo. Eu hesitei. Misturar família e negócio nunca me pareceu boa ideia, mas ele insistiu com aquele jeito de quem pede um favor razoável e faz você se sentir mesquinha por recusar. Cedi. Patrícia começou na segunda-feira seguinte. Na primeira semana chegava atrasada. Na segunda, atendia o telefone com um tom que fazia as pacientes se sentirem incomodando. Na terceira, eu a encontrei no meu escritório, sentada na minha cadeira, mexendo no computador. Disse que estava procurando a agenda para confirmar uns horários. A agenda ficava no sistema da recepção, não no meu computador pessoal. Eu não disse nada naquele momento. Mudei a senha do computador naquela mesma noite. Quando comentei com Gustavo sobre o desempenho da Patrícia, ele ficou na defensiva. Você é exigente demais, ela está se adaptando, dá um tempo. Eu dei tempo, mais tempo do que deveria. Patrícia ficou na clínica por 5 meses. Nesse período, eu descobri que ela tinha dado o número do meu celular pessoal para a mãe sem me consultar, que usava o consultório vazio para fazer ligações pessoais durante o expediente e que tinha contado para 2 pacientes que era sócia da clínica. Quando confrontei o Gustavo, ele minimizou. Ela deve ter falado no sentido de família. Você está interpretando errado. Mas eu não estava. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Estava significando cada vez mais claramente. Na cabeça daquela família, a clínica não era minha. Era um recurso familiar que, por acaso, estava no meu nome. Dona Mércia intensificou as visitas. 2, 3 vezes por semana, sempre com um pretexto doce. Trouxe um bolo, trouxe uma planta, veio buscar o Gustavo para um almoço. Mas cada visita durava horas.
Ela se instalava no sofá, ligava a televisão, abria a geladeira sem pedir. Uma vez, quando cheguei do trabalho numa terça-feira às 9 da noite, exausta depois de um procedimento complicado, encontrei Dona Mércia na minha cozinha fazendo jantar. Não para mim, para ela e o Gustavo. Quando entrei, ela olhou para mim e disse: "Achei que você ia chegar tarde. Fiz comida pra gente. Você come também se quiser. Se eu quiser." Na minha cozinha. Eu não reagi. Jantei em silêncio, tomei um banho e fui dormir. E naquela noite, deitada ao lado do Gustavo, que roncava sem a menor preocupação, senti algo se mover dentro de mim. Não era raiva ainda. Era um desconforto que não tinha forma definida, como ouvir um ruído que você não consegue localizar, mas sabe que está ali. O ponto de virada veio num sábado de manhã. Eu tinha ido à clínica para resolver uma questão de manutenção do aparelho de raio-x. Quando voltei, mais cedo do que o previsto, encontrei Dona Mércia e Patrícia na sala, com o Gustavo, olhando uns papéis espalhados na mesa de centro. Quando entrei, Dona Mércia cobriu os papéis com a mão de forma displicente, como quem ajusta uma toalha. Mas eu vi. Vi o suficiente. Vi o nome da minha clínica. Vi algo que parecia um contrato social. Vi o nome da Patrícia. "O que é isso?" eu perguntei, com uma calma que me surpreendeu. Gustavo foi rápido. "Nada. A Patrícia está querendo abrir um negócio. A mãe está ajudando com umas ideias." Dona Mércia sorriu. "É isso, Fernanda. Coisas da Patrícia." Eu olhei para os três, olhei para o papel coberto, olhei para o sorriso da Dona Mércia que não chegava nos olhos, e disse: "Que bom, boa sorte." Fui para o quarto, sentei na cama e pensei. Naquela mesma tarde, quando todos saíram, voltei à sala. Os papéis não estavam mais lá, mas eu conhecia o Gustavo. Ele era organizado na superfície e descuidado nos detalhes. Fui ao escritório que ele usava na casa, abri a primeira gaveta e encontrei uma pasta com documentos. Dentro da pasta estava um rascunho de alteração de contrato social da minha clínica, incluindo Patrícia como sócia administradora com 30% de participação. Havia também uma consulta a um contador sobre como justificar a entrada de um novo sócio em empresa individual. E uma troca de mensagens impressa entre Gustavo e Dona Mércia, em que ela dizia: "Quando a Patrícia estiver dentro, a clínica fica na família. A Fernanda não vai perceber até já estar feito." Eu li cada palavra. Li de novo. Na terceira vez coloquei tudo de volta exatamente como estava. Sentei na cadeira do escritório e fiquei olhando para a parede por um tempo que não sei medir. Não chorei. Não tremi. Senti aquela clareza que vem quando a ficha cai de verdade, quando você para de se perguntar se está exagerando, porque a resposta está ali, impressa, assinada, planejada. Naquela noite, eu deitei ao lado do Gustavo, e ele me perguntou se eu estava bem. "Você está quieta." "Cansada?" eu disse. "Dia longo." Ele virou para o lado e dormiu. Eu fiquei de olhos abertos no escuro, montando cada peça na minha cabeça. Na segunda-feira liguei para o Dr. Sérgio, um advogado empresarial que tinha cuidado da abertura da minha clínica 8 anos antes. Expliquei a situação com toda a objetividade que consegui. Ele ouviu sem interromper, depois disse: "Fernanda, a clínica é sua. CNPJ no seu nome, ponto comercial no seu nome, equipamentos no seu nome. Ninguém inclui sócio em empresa individual sem a assinatura do titular. Sem a sua assinatura, nada disso vale nada." Eu respirei. E se eu quiser transferir tudo para um novo CNPJ? Novo endereço, novo contrato, novo nome fantasia? Ele ficou em silêncio por um momento. "Pode. É trabalhoso, mas pode. Você fecha a empresa atual, abre outra, transfere os contratos com os planos de saúde, migra a carteira de pacientes. Demora umas 4, 5 semanas se a gente trabalhar rápido. Então vamos trabalhar rápido." Nas semanas seguintes eu fui 2 pessoas ao mesmo tempo. Em casa, eu era a Fernanda de sempre. Perguntava ao Gustavo sobre o trabalho. Jantava com Dona Mércia quando ela aparecia. Tolerava a Patrícia na recepção com o mesmo sorriso educado de sempre. Por dentro, eu estava desmontando tudo e remontando em outro lugar. O Dr. Sérgio encontrou um ponto comercial no bairro Savassi, 2 quarteirões da clínica original.
Melhor localização, andar mais alto, mais visibilidade. Eu assinei o contrato de locação pessoalmente, numa terça à tarde, enquanto Gustavo achava que eu estava numa consulta de rotina. Nas semanas que se seguiram, fui transferindo equipamentos aos poucos. Saía mais cedo para resolver coisas da clínica, e de fato estava resolvendo, só que não da forma que ele imaginava. Cada cadeira odontológica que saía do endereço antigo era uma peça a menos que aquela família poderia tocar. Contratei uma nova recepcionista para o novo endereço, uma mulher competente que não tinha nenhuma relação com ninguém da família do Gustavo. A parte mais difícil foi a carteira de pacientes. Eu tinha 340 pacientes regulares. Liguei pessoalmente para cada um deles ao longo de 2 semanas. Expliquei que estava mudando de endereço, que a qualidade do atendimento seria a mesma, que o novo espaço era melhor. Nenhum paciente reclamou. A maioria disse a mesma coisa. Dró, Fernanda, eu sigo a senhora, não o endereço. Isso me deu mais força do que qualquer documento jurídico. A Patrícia continuava indo à clínica antiga todos os dias, sem perceber que as coisas estavam sumindo. Eu mantinha o consultório principal funcionando com o mínimo necessário, atendendo normalmente, enquanto o novo espaço ia tomando forma. Ela não percebeu que a sala de esterilização estava mais vazia, não percebeu que o estoque tinha diminuído pela metade, não percebeu porque nunca tinha prestado atenção no que fazia aquela clínica funcionar de verdade. Ela via a fachada e achava que era um negócio. Vou te dizer uma coisa sobre pessoas que tentam tomar o que é dos outros. Elas prestam atenção no resultado, nunca no processo. Sabem o valor do que você tem, mas não fazem ideia de quanto trabalho sustenta aquele valor. Por isso a Patrícia não notou. Por isso Dona Mércia não notou. Por isso o Gustavo não notou. Porque nenhum deles jamais tinha se interessado pelo que mantinha aquela clínica de pé. Só se interessavam pelo que ela valia. Num domingo à tarde, 3 semanas depois que encontrei os papéis, eu estava na varanda tomando café quando Gustavo sentou ao meu lado. Estava com aquele ar de quem ensaiou uma conversa e está procurando a abertura. Fernanda, tive uma ideia que queria discutir com você. Eu tomei um gole de café. Fala. A Patrícia tem se dedicado bastante na clínica. Acho que seria justo oficializar a posição dela. Talvez uma sociedade, algo assim. Ela entra com trabalho, você entra com a estrutura. Eu olhei para ele por um momento longo. Vi o rosto de um homem que eu tinha amado, que eu tinha escolhido, que agora me olhava com aquela expressão calculada, achando que eu era ingênua o suficiente para entregar o que era meu embrulhado numa conversa de domingo. Vou pensar, eu disse. E ele sorriu aliviado, porque confundiu a minha calma com consideração. Não era. Era contagem regressiva. Na quarta-feira seguinte, o novo endereço ficou pronto. Equipamento instalado, pintura feita, placa nova na entrada. A clínica agora se chamava Espaço Fernanda Duarte Odontologia. Meu nome completo, sem ambiguidade, sem espaço para interpretação. Naquela manhã, passei pela clínica antiga pela última vez. Retirei os últimos itens pessoais, os quadros que eu tinha escolhido ao longo dos anos, a luminária da minha mesa, a foto do meu pai que ficava no escritório. A Patrícia ainda não tinha chegado. O espaço estava quase vazio, só os móveis fixos que pertenciam ao ponto. Fiquei parada na recepção por um momento, olhando para aquele lugar que eu tinha construído do zero. Senti uma pontada de tristeza, não pelo espaço em si, mas pelo que ele representava. Representava uma época em que eu acreditava que o Gustavo estava do meu lado. Essa época tinha acabado. Tranquei a porta e entreguei a chave ao Dr. Sérgio, que cuidaria da rescisão do contrato de locação. Naquela noite, quando Gustavo chegou em casa, eu estava sentada na sala de jantar. Tinha 3 envelopes sobre a mesa. O que é isso? Ele perguntou, largando a bolsa no sofá. O primeiro é a notificação de encerramento da empresa antiga. A clínica naquele endereço não existe mais. Ele ficou parado. O segundo é a certidão da nova empresa, em novo endereço, novo CNPJ, exclusivamente no meu nome. Todos os contratos com operadoras e convênios já foram migrados. A carteira de pacientes já está lá. Ele abriu a boca e fechou sem dizer nada. O terceiro é o pedido de divórcio, consensual, de preferência, porque não temos bens em comum.
A clínica era minha antes do casamento e continua minha. A casa é alugada. Não há o que dividir. O silêncio que se instalou naquela sala tinha um peso que eu quase podia tocar. Vi o rosto dele mudar. Não de tristeza, mas daquele tipo específico de desorientação que vem quando um plano que levou meses para ser montado desmorona em segundos. Fernanda, eu encontrei os papéis no seu escritório, Gustavo. O rascunho de alteração contratual, a consulta ao contador, as mensagens da sua mãe. Fiz uma pausa. Vocês tinham um plano. Eu tive um plano melhor. Ele sentou na cadeira, lentamente, como se as pernas não sustentassem. Minha mãe. O que sua mãe achar não é mais assunto meu. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu observei o perfil dele. Aquele perfil que eu tinha aprendido a ler ao longo dos anos. Era o perfil de alguém que apostou na passividade de outra pessoa e perdeu. E a Patrícia? Ele perguntou, com uma voz que já não tinha nenhuma firmeza. A Patrícia vai chegar amanhã na clínica e vai encontrar o espaço vazio. Imagino que ela vai te ligar. Ele passou a mão no rosto. Você fez tudo isso sem me dizer nada. Vocês fizeram tudo aquilo sem me dizer nada. Eu só aprendi com vocês. Me levantei. Peguei a bolsa e as 2 malas que já estavam prontas no quarto desde a noite anterior. Tinha alugado um apartamento na Savassi, perto da nova clínica. Menor, mais simples, completamente meu. Fernanda. A voz dele falhou. Eu errei. Eu parei na porta. Olhei para trás. Olhei para aquele homem que eu tinha escolhido, que eu tinha amado de verdade, que tinha decidido me tratar como recurso em vez de como pessoa. Errou, eu disse. Mas não foi por amor. Foi por cálculo. E isso é pior. Fechei a porta. No elevador, senti aquela coisa subir no peito. Não era triunfo, não era raiva, era alívio. Um alívio profundo e quieto, como quando você larga um peso que carregou por tanto tempo que já tinha esquecido como era andar sem ele. Na calçada parei por um instante. A noite de Belo Horizonte estava clara. O trânsito da Afonso Pena fazia aquele barulho constante de cidade que não para. Liguei para o meu pai em Cachoeirinha. Pai. Fernanda? Tudo bem, minha filha? Tudo bem. Só queria ouvir sua voz. Ele ficou em silêncio por um segundo, daquele jeito de pai que sabe que tem mais coisa, mas espera você estar pronta. Depois disse, então conta. E eu contei. Ali na calçada, com o barulho da cidade ao redor, contei tudo para o homem que me ensinou que ninguém tira de você o que você construiu. Ele ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento, e eu ouvi a respiração dele do outro lado da linha. Depois disse, com aquela voz firme que eu conhecia desde criança. Sua mãe ia ter orgulho de você. Eu tenho. Eu precisei de um momento para engolir o nó na garganta antes de responder. Nos dias seguintes, soube que Dona Mércia ficou furiosa, que Patrícia chegou na clínica antiga na quinta-feira de manhã e encontrou o espaço vazio, as luzes apagadas, a placa removida, que ligou para o Gustavo chorando, dizendo que eu era uma pessoa fria e calculista. Que Dona Mércia teria dito numa reunião de família que eu tinha roubado a clínica do filho dela. Roubado. A clínica que eu abri com uma cadeira usada e um consultório alugado quando nem conhecia o Gustavo. A clínica que eu construí centavo por centavo, paciente por paciente, madrugada por madrugada. Na lógica daquela família, aquilo tudo deveria pertencer ao Gustavo pelo simples fato de ele ser o marido. E eu deveria ter aceitado esse destino com gratidão. Essa é a parte que mais me impressiona quando olho para trás. Não a audácia deles, mas a convicção. Eles realmente acreditavam que era justo. Dona Mércia não se achava uma pessoa má. Achava que estava protegendo a família. Patrícia não se achava uma oportunista. Achava que merecia aquela posição. E Gustavo não se achava um traidor. Achava que estava fazendo o que um marido faz, integrar a esposa ao projeto da família dele. O problema é que nesse projeto, o meu trabalho era o combustível e o meu nome era descartável. Eu preciso te dizer uma coisa sobre aquelas semanas em que eu vivi 2 vidas ao mesmo tempo, a mulher que sorria no jantar e a mulher que desmontava uma clínica em segredo. Muita gente vai olhar para isso e achar frio, vai achar calculista. E eu entendo.
Mas quero que você entenda o contexto. Eu passei 2 anos cedendo, 2 anos sendo chamada de exigente quando reclamava, de controladora quando protegia o que era meu, de insensível quando colocava limites. 2 anos vendo minha clínica ser tratada como propriedade coletiva enquanto eu pagava cada conta sozinha. 2 anos ouvindo que eu estava exagerando quando alguma coisa não me parecia certa. E quando você passa 2 anos sendo convencida de que o problema é você, que a sua percepção é errada, que o seu desconforto é desproporcional, quando alguém finalmente te mostra a prova de que você estava certa o tempo todo, você não reage com escândalo. Você reage com precisão. Porque já gastou toda a energia que tinha tentando se convencer de que estava errada. Quando descobre que estava certa, só sobra foco. O apartamento na Savassi tem uma janela que dá para a Serra do Curral. De manhã, quando tomo café antes de ir para a clínica, a serra muda de cor com a luz, e eu fico olhando aquilo com uma paz que não sentia há anos. A clínica nova está funcionando melhor do que a anterior. No primeiro mês, atendi mais pacientes do que no último trimestre do endereço antigo. A recepcionista nova é competente, discreta, profissional. As pacientes que me seguiram trouxeram outras. Recebi uma mensagem de uma delas que dizia: Dro Fernanda, que bom que a senhora mudou. O espaço novo é a sua cara. E eu sorri, porque era verdade. Aquele espaço era a minha cara de um jeito que o anterior tinha deixado de ser quando foi invadido por pessoas que não construíram nada ali. 2 meses depois, recebi uma mensagem do Gustavo. Fernanda, espero que esteja tudo bem com você. Eu gostaria de conversar, quando você puder. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Pensei nas manhãs de domingo em que ele fazia café para mim, nos 2 anos de namoro que foram reais, na versão dele que eu conheci antes de tudo isso. Pensei também nos papéis na gaveta, na Patrícia sentada na minha cadeira, na voz de Dona Mércia dizendo que a clínica ficaria na família. Respondi: estou bem. Tudo o que precisava ser dito já foi dito. Cuide-se, e guardei o celular porque era verdade. Eu estava bem. Estava num apartamento menor, sem a casa que eu dividia com ele, sem o conforto de uma estrutura que parecia segura, mas estava corroída por dentro, e estava mais inteira do que estive em muito tempo. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre recomeçar: o silêncio muda de qualidade. Quando você vive numa situação de tensão por tempo suficiente, o silêncio da sua própria casa parece carregado, como se tivesse alguém ali observando, esperando, planejando. No apartamento da Savassi, o silêncio é só silêncio. Ele não pesa, não avalia, não calcula. Ele só existe. E eu existo dentro dele, sem precisar estar em guarda. Uma manhã, percebi que estava escovando os dentes sem pensar em nada. Parece bobagem, mas durante 2 anos eu não conseguia fazer uma coisa tão simples sem que minha cabeça estivesse rodando. O que Dona Mércia fez hoje, o que Patrícia disse, o que Gustavo deixou de dizer. Aquela manhã, eu estava só escovando os dentes. E quando pensei isso, parei e olhei para o meu reflexo no espelho e pensei: quanto tempo eu perdi? Não sinto raiva do Gustavo, nem de Dona Mércia, nem da Patrícia. Eles são quem são. O que sinto é uma clareza estranha, quase serena. Clareza sobre mim mesma, sobre o que eu aceito e o que eu não aceito mais, sobre a diferença entre generosidade e autossabotagem. Eu era generosa. Eles confundiram generosidade com permissão. Se você está lendo isso e está num lugar parecido com o que eu descrevi, sentindo aquele incômodo que você não consegue nomear direito, aquela sensação de que algo está sendo montado ao seu redor sem que você tenha sido consultada, eu quero te dizer algumas coisas. Primeiro, confie no que você sente. Se algo parece errado, provavelmente é. Você não é exigente demais. Você não é controladora. Você está percebendo algo que outras pessoas têm interesse em que você ignore. Segundo, o seu nome nos seus documentos não é um detalhe. É a diferença entre ter escolha e não ter. Eu pude fazer o que fiz porque cada papel, cada escritura, cada contrato tinha o meu nome e só o meu nome. Se eu tivesse cedido a qualquer uma das pressões para incluir outras pessoas, se eu tivesse colocado o nome da Patrícia como sócia por gentileza, se tivesse transferido qualquer coisa por amor ou por pressão, essa história teria outro final. Terceiro, agir com calma não é frieza. É a forma mais eficiente de coragem.
Gritar, brigar, fazer escândalo teria me dado razão por 5 minutos e me tirado a vantagem por 5 anos. O silêncio estratégico não é covardia, é inteligência. E a última coisa, talvez a mais importante de todas, ninguém tira de você o que você construiu. Meu pai me disse isso quando eu era menina, e eu passei a vida toda testando essa frase. Ela é verdadeira, mas com uma condição, desde que você não entregue por conta própria. Porque o que eu aprendi é que as pessoas não costumam tomar as coisas à força. Elas pedem com carinho, pedem com justificativa, pedem com pressão emocional, pedem com culpa. E se você deixar, elas levam tudo com um sorriso no rosto e ainda dizem que você é que é ingrata. Não entregue. Não por desconfiança, não por medo, não por amargura, mas porque o que você construiu tem valor. E esse valor merece ser protegido com a mesma dedicação que foi necessária para construí-lo. Hoje, quando tranco a porta da clínica no fim do dia e olho para a placa com o meu nome, eu sinto aquela mesma coisa que senti lá no cartório, aos 32 anos, com a caneta de plástico azul na mão. A sensação de que o meu lugar no mundo é real, é documentado, é meu, e dessa vez, ninguém vai confundir generosidade com convite. Eu estava terminando de arrumar a última gaveta do meu escritório quando minha cunhada encostou no batente da porta com aquele sorriso que eu já sabia de cor. O tipo de sorriso que não chega aos olhos. O tipo que diz uma coisa com a boca e outra inteira com o silêncio que vem depois. Ela olhou para as caixas empilhadas, para o quadro que eu tinha tirado da parede, para a minha bolsa no chão já fechada, e disse com uma leveza que só quem pratica consegue. Nossa, Fernanda, eu nunca imaginei que você fosse longe assim. Eu sorri de volta. Não o sorriso nervoso que eu costumava dar nos últimos 3 anos, aquele de apertar os lábios e mudar de assunto. Foi um sorriso diferente, tranquilo. O sorriso de quem já assinou o contrato, já transferiu os clientes, já escolheu a sala nova com vista para a rua que ela nunca ia frequentar. Ela ainda não sabia disso. Mas deixa eu te contar como chegamos até aqui. Eu me chamo Fernanda, tenho 40 anos, e passei 3 deles construindo algo que nunca foi tratado como meu, mesmo sendo completamente meu. Quando meu marido me convidou para entrar na empresa da família, ele foi direto. Era uma distribuidora de médio porte que o pai dele tinha fundado e que estava passando por um momento difícil. Queda de faturamento, clientes insatisfeitos, processos desorganizados. Ele precisava de alguém de confiança que entendesse de gestão, e eu entendia. Tinha 15 anos de experiência em administração. Tinha saído de uma multinacional 2 anos antes para montar uma consultoria própria que estava indo bem, mas que eu tinha fechado quando a gente se casou e mudou de cidade. Ele disse: "Você topa?" Eu topei. O que eu não tinha calculado era o que minha cunhada significava dentro daquela empresa. Ela trabalhava lá desde os 22 anos. Era a filha mais velha, a que tinha ficado quando os irmãos foram embora, a que tinha segurado as pontas nos anos difíceis. Ela tinha um jeito de mencionar isso em toda reunião, em toda conversa de corredor, em todo almoço de sexta-feira que a família fazia na sala de conferência como se fosse um ritual sagrado. Quando eu segurei as pontas aqui, ela começava, e todo mundo inclinava levemente a cabeça como quem ouve uma oração conhecida. Eu entendi o território logo na primeira semana. No meu primeiro dia, ela me mostrou a empresa com a cordialidade exata de quem está te mostrando que o espaço pertence a ela. Cada apresentação que ela fez para os funcionários tinha uma frase que eu fui aprendendo a reconhecer. Fernanda vai nos ajudar com a parte administrativa. Nos ajudar, como se eu fosse um serviço contratado. Como se eu não fosse a esposa do sócio majoritário que tinha entrado com capital novo e um plano de reestruturação completo embaixo do braço. Eu não disse nada. Pensei que era a adaptação. Pensei que era o tempo que as coisas levam para se acomodar. No segundo mês, comecei a perceber um padrão diferente. As reuniões com os clientes grandes, ela marcava sem me avisar. Eu descobria depois, pelo calendário compartilhado que ela atualizava com uma consistência seletiva. Quando eu perguntava, ela tinha sempre uma explicação razoável. "Ah, foi rápido, você estava em outra ligação." Ou, "Esse cliente é antigo, ele prefere lidar direto comigo, não queria te expor a uma dinâmica difícil antes de você conhecer melhor o negócio."
conhecer melhor o negócio. Eu tinha reestruturado empresas maiores do que aquela com os olhos fechados. Mas eu engolia, porque era a empresa da família do meu marido, e eu não queria ser a mulher que chega e já cria atrito. O problema é que quando você engole uma vez, a pessoa aprende o tamanho da sua garganta. Na terceira semana do terceiro mês, eu tinha reorganizado o processo de emissão de notas fiscais, que estava gerando retrabalho todo fim de mês e custando em média 12 horas extras da equipe financeira. Foi uma mudança simples, um fluxo novo no sistema, mas que reduziu o tempo pela metade na primeira aplicação. A equipe ficou satisfeita. O meu marido ficou satisfeito. Na reunião seguinte com os sócios, minha cunhada apresentou a melhoria como se tivesse sido uma iniciativa dela. Não foi grosseiro, não foi escancarado, foi sutil. Ela disse: "A gente implementou uma mudança no fluxo financeiro, usando aquele agente genérico que apaga a autoria sem mentir tecnicamente. Ninguém perguntou quem tinha feito. Ela não falou meu nome. Eu olhei para o meu marido. Ele estava anotando alguma coisa no caderno e não tinha prestado atenção. Aquela noite eu fiquei acordada mais tempo do que devia, não de raiva. Era mais uma sensação de reconhecimento, como quando você começa a entender as regras de um jogo que já estava acontecendo fazia tempo sem que ninguém tivesse te explicado. Eu decidi observar antes de agir. Comecei a documentar tudo. Não de forma paranoica, não com intenção de guerra. Mas eu tinha aprendido na minha trajetória anterior que em ambientes onde a autoria é disputada, quem não tem registro não tem argumento. Então eu passei a enviar e-mails internos para mim mesma, detalhando cada processo que eu iniciava. Passei a colocar meu nome nos relatórios com data e hora. Passei a comunicar as mudanças diretamente para a equipe em reuniões que eu pautava e registrava em ata. Minha cunhada notou. Eu vi no jeito que ela começou a me incluir nas apresentações com uma precisão que antes não existia. A Fernanda levantou esses dados, ela dizia agora, mas com um tom que transformava o crédito numa concessão, como quem te dá uma gorjeta e quer que você agradeça na frente de todo mundo. O ponto de virada de verdade veio numa quinta-feira de agosto. Eu tinha passado 6 semanas trabalhando num projeto de expansão, uma análise completa de mercado para a abertura de um novo ponto de distribuição em outra cidade. Pesquisa de fornecedores, projeção de custos, cronograma de implementação, análise de risco. Eram mais de 60 páginas de trabalho que eu tinha feito majoritariamente sozinha, com o apoio de 2 analistas que respondiam diretamente a mim. Na véspera da apresentação para o conselho, minha cunhada me chamou na sala dela no final do expediente. Fechou a porta. Sentou de um lado da mesa e me indicou a cadeira do outro lado, como se eu fosse uma candidata numa entrevista. "Fernanda", ela disse, com aquele tom de quem vai te dizer algo difícil por pura bondade, "eu queria conversar antes da apresentação de amanhã." Eu esperei. "Esse projeto é importante para a empresa, e eu sei que você se dedicou, mas o conselho tem uma relação de longa data comigo, e eu acho que faz mais sentido eu conduzir a apresentação. Você fica do meu lado, participa, responde tecnicamente se precisar." Ela sorriu. "Fica mais fluido assim, menos arriscado para você também, que ainda está construindo relação com eles." Eu a olhei por um momento. Ainda construindo relação. 3 anos de empresa, 60 páginas de trabalho, e eu ainda estava construindo relação. Eu disse que ia pensar. Saí da sala, fui ao banheiro, fiquei 2 minutos olhando para o espelho. Não chorei, não senti raiva imediata. Senti aquela clareza fria de novo, aquela que aparece quando a situação finalmente mostra sua face sem máscara. Fui direto ao escritório do meu marido. Ele estava encerrando o dia, arrumando os papéis. Me olhou com a expressão de quem percebe pelo tom dos passos que a conversa não vai ser fácil. Sentei na frente dele e contei exatamente o que a irmã tinha dito, palavra por palavra. Ele ficou quieto um momento. Então disse: "Fernanda, ela não quis te diminuir. É o jeito dela de proteger o projeto. Ela conhece o conselho há 20 anos." Eu repeti a frase que ela tinha usado, ainda construindo relação. Ele suspirou. "Você sabe que não é assim que ela pensa." Eu sabia que era exatamente assim que ela pensava. "Tudo bem", eu disse. "Eu entendo."
Mas eu não estava concordando, eu estava encerrando uma fase. Naquela noite, com ele dormindo, eu fiquei na sala com o notebook aberto e comecei a calcular, não com rancor, com planilha, quanto eu tinha investido de capital quando entrei na empresa. Quantas horas de trabalho não remuneradas além do combinado, porque é a família, é diferente. Quais clientes eu tinha trazido da minha rede pessoal de contatos, clientes que não tinham nenhuma relação prévia com aquele negócio e que estavam lá porque confiavam em mim especificamente. E então fiz uma segunda planilha. Quanto eu precisaria para abrir uma operação própria? Estrutura mínima, custos fixos do primeiro ano, projeção de faturamento considerando apenas os clientes que eu tinha certeza que viriam comigo se eu pedisse. Não porque eu fosse fazer isso imediatamente, mas porque eu precisava saber se era possível antes de ter qualquer conversa real. Era possível. Fui dormir às 2 da manhã com uma sensação que eu não consegui identificar naquele momento, mas que dias depois eu entendi que era alívio. O alívio de quem descobre que tem uma saída, mesmo sem ter certeza ainda de querer usar. No dia seguinte, a apresentação aconteceu do jeito que minha cunhada tinha planejado. Ela conduziu. Eu fiquei ao lado. Quando o conselho fez perguntas técnicas, ela me passava a palavra com um gesto de mão que parecia me estar apresentando, como se eu fosse um recurso que ela tinha trazido e não a pessoa que tinha construído aquilo do zero. Depois, no corredor, um dos conselheiros mais antigos me parou e disse: "Fernanda, esse projeto está muito bem fundamentado. Você fez um trabalho sólido." Ele sabia. Eles provavelmente sabiam. Mas saber e nomear são coisas diferentes, e naquele ambiente, nomear dependia da autorização de quem controlava a narrativa. Eu agradeci, sorri e internamente comecei a contar o tempo. Nos 3 meses seguintes, eu fiz 2 coisas em paralelo. Na empresa continuei trabalhando como sempre, com a mesma qualidade, sem diminuir nada. Não fiz isso por ingenuidade. Fiz porque a minha reputação era o ativo mais valioso que eu tinha, e ela precisava estar intacta quando eu saísse. Fora da empresa, comecei a construir em silêncio. Aluguei uma sala comercial num coworking no bairro que eu já conhecia bem, perto de casa, num prédio moderno com estrutura boa. Assinei um contrato de 6 meses. Paguei com dinheiro da minha conta pessoal, que eu nunca tinha misturado com as finanças da empresa da família, por uma intuição que na época eu não sabia nomear, mas que agora entendia como autopreservação. Registrei uma empresa no meu nome, Fernanda Mota Consultoria. Simples, direto, meu sobrenome, nada que precisasse de autorização de ninguém. Entrei em contato com os clientes que eu tinha trazido para a distribuidora, não de forma agressiva, não com proposta imediata. Fiz isso como quem retoma uma conversa antiga. Como vai? Como está o negócio? Tenho pensado em movimentos novos. E escutei o que eles tinham a dizer. 3 deles disseram, sem eu perguntar diretamente, que a relação deles com a distribuidora era, na prática, comigo, que se eu não estivesse lá, eles precisariam avaliar se fazia sentido continuar. Eu anotei isso, não como munição, como clareza. A conversa com o meu marido eu fiz numa noite de terça-feira, quando a semana ainda estava no começo, e a gente não estava exausto do ritmo do fim de semana. Ele estava na cozinha fazendo um chá. Eu cheguei, sentei no banco da ilha e disse que precisava falar sobre algo importante. Ele me olhou com aquela expressão que eu conhecia, a de quem já intuiu que a conversa vai ser sobre a irmã e está mentalmente ensaiando o argumento de defesa. Eu não deixei espaço para isso. Eu abri uma empresa, eu disse. Ele ficou parado com a chaleira na mão. No meu nome, com o meu dinheiro. Tenho uma sala, tenho CNPJ, tenho 3 clientes confirmados para quando eu sair. Quando você sair, ele repetiu, como se as palavras não estivessem fazendo sentido ainda. Eu vou sair da empresa. Não com raiva, não do nada. Vou dar o tempo de transição correto, vou documentar tudo, vou deixar os processos organizados. Mas eu vou sair. Ele colocou a chaleira de volta no fogão. Ficou um momento sem dizer nada. Então, por causa da minha irmã. Por causa de um ambiente onde o meu trabalho consistentemente não é reconhecido como meu, eu disse. Sua irmã é parte disso. Mas o problema maior é que quando eu trouxe isso para você, você escolheu não ver. Ele abriu a boca. Fechou.
Lembra quando eu te contei o que ela disse antes da apresentação do projeto de expansão? Ele lembrava. Você disse que ela não quis me diminuir. Mas ela usou a palavra arriscado para me apresentar um projeto que eu passei 6 semanas construindo. Você ouviu isso e achou razoável. O silêncio durou tempo suficiente para eu entender que ele não tinha uma resposta para aquilo. Eu não estou saindo do casamento, eu disse, porque precisava ser claro. Estou saindo de uma situação de trabalho que não funciona para mim. São coisas diferentes. Ele assentiu devagar, com o ar de quem ainda está processando. E os clientes que você trouxe? Eu fui honesta. Alguns vão querer continuar comigo. É a natureza de relações de negócio baseadas em confiança pessoal. Isso não é traição, é consequência. Ele ficou quieto por um longo tempo. Depois disse, com uma voz que soou menor do que ele costumava ter, eu devia ter te defendido mais. Não disse isso para me impressionar. Disse como quem finalmente enxerga uma coisa que estava na frente o tempo todo. Sim, eu concordei, sem drama. Devia. Dei a ele 2 semanas para comunicar minha saída internamente da forma que achasse melhor, antes de eu formalizar. Achei justo. Ele agradeceu com os olhos, não com palavras, e eu soube que ele tinha entendido o peso daquilo. Nos dias seguintes, ele teve a conversa com a irmã. Eu não estava presente, mas eu soube que aconteceu pelo jeito que ela passou a me olhar nos corredores. Não era mais aquele olhar de cima para baixo, avaliativo, era um olhar diferente. De quem foi pego fazendo algo que achava que ninguém ia nomear. Ela não me procurou para conversar. Não era o tipo de pessoa que faz isso. Era o tipo que processa em silêncio e redistribui o desconforto para outras direções. Continuei trabalhando como se nada tivesse mudado. Isso era importante. Cada entrega que eu fazia naquelas últimas semanas precisava ser impecável, porque a minha saída não podia dar a ninguém a narrativa de que eu tinha diminuído no final. Não ia deixar esse presente para ela. O dia da minha última semana chegou sem fanfarra. Eu tinha organizado a transição com uma precisão que eu sabia que ia irritar minha cunhada justamente por ser irretocável. Cada processo documentado, cada contato mapeado, cada pendência com status atualizado. Deixei um manual de onboarding para a pessoa que ia assumir minhas funções tão detalhado que parecia um presente que eu sabia que ela ia ter que usar sem poder me dar crédito por ter feito. Na quinta-feira antes do meu último dia, enquanto eu terminava de arrumar as coisas do escritório, ela apareceu na porta. Nossa, Fernanda, eu nunca imaginei que você fosse longe assim. Sorry. Obrigada, eu disse, com uma sinceridade que ela não esperava, porque era verdade. Eu tinha ido longe, e boa parte da razão pela qual eu tinha ido era o que eu tinha aprendido nos 3 anos dentro daquele ambiente. Ela ficou um momento sem saber o que responder. Então disse, espero que dê certo. Vai dar, eu disse. Não como provocação, como fato. Peguei a última caixa, minha bolsa, as chaves do carro. Passei pelo corredor onde a equipe estava reunida numa despedida rápida que eles mesmos tinham organizado, sem que ninguém pedisse autorização para isso. Abraços, palavras curtas, um cartão que alguém tinha feito com caneta colorida numa folha de papel sulfite dobrada ao meio. Guardei aquilo com mais cuidado do que qualquer documento formal que eu tinha assinado naquele lugar. Meu marido estava esperando na recepção. Ele me abraçou por um tempo um pouco mais longo do que o normal, ali na frente de todo mundo, e eu entendi que aquilo era uma forma de dizer algo que ele ainda estava aprendendo a colocar em palavras. Saímos juntos. O espaço novo cheirava a café que a menina da recepção do coworking tinha preparado naquela manhã e a carpete limpo e a um tipo de silêncio que era completamente diferente do que eu tinha deixado para trás. Era um silêncio que não me pedia nada. Não esperava que eu fosse menor do que era. Não tinha narrativa construída sobre quem eu era antes de eu abrir a boca. Coloquei a caixa em cima da mesa da minha nova sala. Sentei na cadeira que eu mesma tinha escolhido, numa loja que eu tinha visitado 2 vezes antes de decidir, porque eu queria que fosse confortável de um jeito que importava só para mim. Fiquei um momento olhando para a janela, pensando nos 3 anos, não com amargura. A amargura ocupa o espaço que a clareza precisa para se instalar, e eu queria clareza mais do que qualquer outra coisa. Pensei em tudo que aquele período tinha me ensinado.
Aprendi que competência sem visibilidade é um trabalho feito no escuro e que documentar não é paranoia, é vocabulário. É a diferença entre dizer "isso foi meu" e ter como provar. Aprendi que quando alguém usa consistentemente o plural para apagar o singular, não é descuido de linguagem. É uma estratégia que funciona enquanto ninguém nomeia o que está acontecendo. Aprendi que amor e lucidez não são opostos, que eu podia amar o meu marido e ao mesmo tempo recusar o ambiente que ele estava pedindo que eu tolerasse, que defender a mim mesma não era atacar ele. E aprendi principalmente que independência não é um plano B, é uma postura, é saber que você tem para onde ir antes de precisar ir, para que as suas escolhas venham da sua vontade e não do seu desespero. Nos dias seguintes, os 3 clientes que eu tinha confirmado assinaram um contrato com a minha empresa. 2 semanas depois, veio um quarto, por indicação de um deles. No fim do primeiro mês, eu tinha faturado o equivalente a 2 meses do salário que recebia na distribuidora. Meu marido acompanhou isso com um misto de orgulho e algo que eu identificava como arrependimento. Não o arrependimento de quem lamenta, mas o de quem finalmente entende o tamanho do que ficou invisível por muito tempo. Ele me perguntou uma vez, numa noite de domingo, enquanto a gente tomava vinho na varanda: "Você acha que eu podia ter mudado alguma coisa?" Pensei antes de responder, porque era uma pergunta honesta e merecia uma resposta honesta. "Podia", eu disse. "Uma vez que você tivesse visto o padrão e nomeado. Uma vez seria suficiente para mudar a dinâmica. Por que você não insistiu mais?" "Porque toda vez que eu trouxe, você encontrou uma explicação razoável para o que a sua irmã tinha feito. E eu aprendi que não tinha como ganhar uma conversa onde o árbitro é parcial por afeto." Ele ficou quieto por um momento. Tomou um gole de vinho. "Ela me ligou essa semana", ele disse. Eu esperava isso. A irmã dele estava processando a saída dos clientes de um jeito que provavelmente estava custando mais do que ela tinha imaginado quando me enxergava como uma peça substituível. "O que ela disse?" "Que você tinha levado a empresa embora." Eu não me irritei. Eu levei o que era meu. Os clientes que eu trouxe com a minha rede, com a minha credibilidade, com o meu nome. Isso não pertencia à empresa, pertencia a mim. A empresa não comprou isso quando me contratou. "Eu sei", ele disse. "Você disse isso para ela?" Uma pausa. Disse. Eu o olhei. Era a primeira vez que ele tinha dito isso sem que eu tivesse que construir o argumento para ele. "Como foi?" Ele deu um sorriso cansado. "Difícil, mas necessário." Não perguntei o que exatamente ele tinha dito. Não era mais da minha conta saber os detalhes daquela conversa. Era entre eles, era sobre coisas que existiam muito antes de mim e que iam continuar existindo de formas que eu não precisava mais administrar. O que eu sabia era que ele estava aprendendo a ver o que antes ele escolhia não ver, e isso era um movimento dele, não meu. Eu não podia ter provocado isso se tivesse ficado. Às vezes, a única coisa que faz uma pessoa olhar para si mesma é o espaço que você deixa quando vai embora. 3 meses depois que eu saí, recebi uma mensagem de uma das analistas da equipe que tinha trabalhado comigo. Ela estava pensando em sair também, queria um conselho. Nós marcamos um café. Ela chegou com aquela expressão que eu reconhecia bem. Cansaço que não é de trabalho, é de invisibilidade. O tipo de cansaço que vem de fazer bem e não ser visto fazendo. Eu ouvi tudo o que ela tinha a dizer. Não dei conselho imediato. Perguntei o que ela queria, não o que ela achava que podia ter. Existe uma diferença enorme entre essas duas perguntas, e a maioria das pessoas fica tanto tempo na segunda que esquece de fazer a primeira. Ela pensou. Disse que queria trabalhar num lugar onde o seu nome aparecia nos projetos que ela criava, que queria construir algo que daqui a 10 anos ela pudesse olhar e reconhecer como dela. Eu disse: "Então você já sabe o que precisa fazer. A questão é quando e como, não se." Ela assentiu devagar, com o ar de quem acabou de ouvir uma coisa que já sabia, mas precisava que alguém dissesse em voz alta. Quando ela foi embora, fiquei sentada no café por mais uns 10 minutos, com o copo vazio na mão. Pensei na versão de mim de 3 anos atrás, entrando naquela empresa com 60 páginas de plano de reestruturação e a ingenuidade de quem acredita que competência é suficiente, que basta fazer bem para ser reconhecida, que o amor que sentia pelo meu marido era proteção suficiente contra a dinâmica que existia ali dentro.
Não era, e isso não era falha minha. Era só uma coisa que eu não sabia ainda. Aprende-se. Hoje, quando eu fecho a porta da minha sala no coworking no final do expediente, tem um ritual pequeno que eu faço sem perceber. Eu pego as minhas chaves, olho para a plaquinha com o meu nome na porta, Fernanda Mota Consultoria, e fico um segundo parada. Não é vaidade. É memória muscular de alguém que passou tempo suficiente num espaço onde o seu nome precisava de autorização para existir. Aqui não precisa. Aqui, o meu nome está na porta porque eu coloquei ele lá. Escolhi a fonte, escolhi o tamanho, paguei a plaquinha com o meu próprio cartão numa terça-feira de manhã, antes de o dia começar. Ninguém revisou a escolha. Ninguém sugeriu que talvez fosse melhor de outro jeito. Ninguém entrou na minha sala sem bater. Parece pouco, mas quando você passou tempo suficiente num ambiente onde essas coisas são disputadas, você sabe o peso exato de cada uma delas. Minha cunhada nunca me ligou. Eu não esperava que ligasse. Ela era uma mulher construída em torno do território, e o território tinha mudado de uma forma que ela não havia previsto. Imagino que isso tenha sido difícil à maneira dela, que provavelmente nunca vai ser verbalizada para ninguém, nem para ela mesma. Não guardo rancor. Rancor seria continuar dedicando energia para alguém que já não ocupa nenhum espaço no meu dia. E eu tinha acabado de montar uma empresa. Não havia energia sobrando para isso. Tem gente que pergunta se eu me arrependo de ter ficado 3 anos antes de sair. Às vezes eu me pergunto isso também. E então eu lembro que precisei desses 3 anos para acumular a clareza que não deixa dúvida. Para entender, com precisão, que o problema não era eu não me encaixar. Era que o espaço nunca foi desenhado para me receber de igual para igual. Precisei de cada reunião onde meu nome não foi dito, de cada projeto apresentado no plural conveniente, de cada você ainda está conhecendo o negócio dito para uma mulher com 15 anos de experiência. Precisei de tudo isso para chegar ao ponto onde a decisão não fosse emocional, fosse estratégica, para sair não porque estava com raiva, mas porque estava pronta. E quando você sai pronta, você não olha para trás esperando permissão para ter ido. Você só vai. A sala que eu aluguei no primeiro dia ficou pequena em 8 meses. Hoje tenho uma equipe pequena, 3 pessoas que trabalham comigo, cujos nomes aparecem nos projetos que entregamos. Porque eu sei o que custa quando isso não acontece, e não tenho interesse em criar esse custo para ninguém. O meu marido passou por um processo próprio nesses meses. Conversou com a irmã de formas que eu imaginei que nunca ia acontecer. Entrou em terapia, o que eu nunca tinha pedido para ele, mas que ele trouxe como informação numa tarde de sábado, como se fosse uma notícia que ele queria que eu soubesse, mas sem que soasse como uma tentativa de recuperar algo. Era só ele sendo honesto sobre o que estava fazendo para entender a si mesmo. Isso foi o suficiente. Não porque resolveu tudo, porque não resolveu, mas porque mostrou que ele estava disposto a olhar para o que antes ele escolhia não ver. E às vezes, é isso. Às vezes o que transforma uma relação não é uma grande declaração, é a disposição de sentar com o desconforto de se reconhecer numa situação que você podia ter mudado antes. A gente continua construindo, de forma diferente do que eu tinha imaginado quando entrei naquela empresa 3 anos atrás, mas mais real, mais honesta, com menos coisas engolidas de cada lado. Tem uma frase que eu escrevi no caderno na noite em que fiz as planilhas, a noite em que entendi que tinha uma saída. Eu não sabia que ia guardar isso, mas guardo até hoje, num post-it colado na borda do monitor da minha mesa nova. Independência não é ter certeza de que vai dar certo, é ter certeza de que se não der, você sobrevive de qualquer jeito. Foi o que me deu coragem para assinar o contrato da sala, para registrar a empresa, para ter a conversa com o meu marido sem tremer. Não era saber que ia funcionar, era saber que eu ia ficar de pé mesmo se não funcionasse. Essa certeza, aprendi, não vem de fora. Não vem de um marido que te defende, de um ambiente que te reconhece, de uma cunhada que finalmente te enxerga. Vem de uma relação que você constrói com você mesma ao longo de anos de trabalho honesto, de decisões difíceis, de noites acordada fazendo planilha quando todo mundo dormia. Vem de saber que o seu nome na porta não é figura de linguagem, é endereço.